pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção do PET de Matemática, volume 4, 2021, do segundo ano do ensino médio. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e vamos para as questões. Vamos corrigir a semana 6 do PET de Matemática, volume 4, do segundo ano 2021. A primeira questão pede para determinar a área superficial e o volume de um cone reto de altura H igual a 62 milímetros e raio 20 milímetros. Bom, a área total do cone vai ser definida pela soma entre a área da base e a área lateral. Calculando a área da base, nós vamos ter, um círculo, então a área da base é definida por πr ao quadrado. Então, nós teremos que a área da base é 3,14, que é o valor de π, vezes 20, que é o raio ao quadrado. A nossa área da base vai dar 1.256 milímetros quadrados. Já para a área lateral, nós vamos usar a fórmula π vezes r vezes g, onde g representa a geratriz. Para calcular a geratriz, a gente aplica aí um teorema de Pitágoras, A geratriz é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então, vocês podem acompanhar o cálculo. Nós chegamos no valor aproximado de 65,14. E aí, fazendo o cálculo da área lateral, Então, 3,14 vezes 20, que é o raio, vezes 65,14, que é a geratriz, chegamos aí ao valor de 4.090,8 milímetros quadrados. Portanto, a área total vai ser a soma dessas duas áreas, A área da base mais a área lateral. Nós chegamos aí ao total de 5.346,8 milímetros quadrados. Dando prosseguimento, a gente vai para o volume. O volume do cone definido por πr ao quadrado vezes h sobre 3. E nós temos aí o cálculo, Então, 3,14, que é o valor de π, vezes 20 ao quadrado, vezes 62. Tudo isso dividido por 3. Nós vamos chegar aí ao volume de 25.957,3 milímetros cúbicos. A questão número 2 é uma questão do Enem de 2014. Diz que para fazer um peão, um brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utilizará o torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato de cilindro reto, cujas medidas do diâmetro e da altura estão ilustradas na figura 1. A parte de cima desse peão será uma semi-esfera e a parte de baixo um cone de altura 4 centímetros, conforme a figura 2. O vértice do cone deverá coincidir com o centro da base do cilindro. O artesão deseja fazer um peão com a maior altura que esse pedaço de madeira possa proporcionar e de modo a minimizar a quantidade de madeira a ser descartada. Os dados que ele nos traz aí é sobre o volume da esfera de raio R, que é definido pela fórmula 4π vezes r a terceira sobre 3. O volume do cilindro de altura H e de base S, que é determinado aí pela área da base vezes a altura. O volume do cone de altura H e a área da base S, que é definido por área da base vezes a altura sobre 3. E ainda pede, que para simplificar, utilizemos o valor de π aí com a aproximação de 3, Então, vamos substituir π por 3. Quer saber, então, a quantidade de madeira descartada em centímetros cúbicos? Bom, primeiro nós vamos descobrir aí o volume do cilindro, Que é o pedaço de madeira que ele tem aí originalmente. Então, calculando o volume, πr ao quadrado vezes a altura, nós chegamos a 189 centímetros cúbicos. Agora, nós precisamos determinar o volume da figura 2, do peão. Para isso, nós vamos somar o volume da semi-esfera e do cone. No caso da semi-esfera, nós temos o cálculo aí definido por 4 vezes πr a terceira sobre 3 vezes 1/2, porque esta é a fórmula do volume da esfera. Nós vamos multiplicar por 1/2, porque com isso nós estamos dividindo por 2, a gente já tem a metade desse volume, porque a gente está falando de uma semi-esfera, A metade de uma esfera. Então, multiplicando aqui, nós vamos ter 4
vezes 3, que é o valor de π, vezes 3 é a terceira, que é o raio, vezes 6, né? Porque aqui a gente já multiplica, olha. 4πr a terceira vezes 1 dá 4πr a terceira e 3 vezes 2 dá 6. Então, efetuando aí as multiplicações e as operações necessárias, o volume da semi-esfera é 54 centímetros cúbicos. Já no caso do cone, vamos usar a fórmula πr² vezes a altura sobre 3, fazendo as devidas substituições e os devidos cálculos, nós temos que o volume do cone é 36 centímetros cúbicos. Então, o valor desperdiçado de madeira vai ser definido por 189, que é o volume da peça original, né, o cilindro, menos o somatório aí do cone mais a semi-esfera. Né? Então, 36 mais 54 deu 90. Subtraindo 189 de 90, nós temos 99 centímetros cúbicos aí descartados, né, de desperdício de madeira. Portanto, a letra E é o gabarito correto da questão. Na número 3, uma questão do Enem de 2016, em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos no formato de cilindro reto, sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte de grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Aqui também pede que a gente utilize 3 como aproximação para o π, né? Quer saber o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo. Então, nós temos aqui o silo, a altura do cilindro é 12 metros e o raio da base é 3 metros, sobreposto por um cone, o raio da base também é 3 e a altura é 3. Então, nós vamos ter que calcular aí o volume do silo, né? Que vai ser composto pelo volume do cilindro mais o volume do cone. Então, a gente começa aqui com o cálculo do volume do cilindro, definido pela fórmula πr² vezes a altura. E aí, nós temos 3 como valor de π aproximado, vezes 3², que é o raio, vezes 12. Chegamos no volume de 324 metros cúbicos. Calculando o volume do cone, nós temos volume igual a 3 vezes 3² vezes 3 sobre 3. Vamos chegar a 27 metros cúbicos. Então, somando, né, o volume do silo vai ser a soma desses dois valores. Então, nós temos que o volume do silo é de 351 metros cúbicos. Aí, nós vamos definir quantas viagens são necessárias, né? Porque a gente tem um caminhão apenas nessa região que transporta a cada viagem 20 metros cúbicos. Então, efetuando a divisão de 351 por 20, nós vamos chegar a total de 17,55. Ou seja, 17 viagens e ainda falta um pouco aí para carregar, um pouco de grãos para ser transportado. Então, nós temos que arredondar isso para cima. Logo, nós estamos falando aí de pelo menos 18 viagens e a alternativa correta é a letra D. Vamos em frente, a número 4 diz que festas de aniversário sempre tem chapeuzinhos de papel e esses chapéus possuem um formato cônico, porém sem a sua base. Abaixo temos alguns modelos utilizados nessas festas. Sabendo que esses chapéus cônicos têm raio de 8 centímetros e em sua base e uma altura de 25 centímetros, determine a sua área superficial lateral. Supondo que uma pessoa queira utilizar um desses chapéus para colocar doces e levar para sua casa, qual é o volume máximo que ela poderia levar utilizando um desses chapéus? Eu utilizaria 2, né? Que eu ia levar um com doce e um com salgado, mas enfim. A área lateral, nós já vimos essa fórmula, no caso do cone, é definido por π vezes r vezes a geratriz. E a geratriz é definida aí utilizando o teorema de Pitágoras, né? Então, a geratriz ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então, aí, efetuando as operações, nós chegamos a 26,25 aí como valor aproximado para a geratriz. A partir daqui, eu consigo determinar a área lateral, né? 3,14. Aqui não diz,
que nós podemos arredondar o π para 3, então nós vamos usar o valor clássico, digamos assim, que é 3,14, vezes 8, que é o raio, vezes 26,25, que é o valor aproximado aí que nós encontramos da geratriz. Portanto, a área lateral vai ser 659,4 centímetros quadrados, arredondando aí um pouquinho o valor. Vamos ver o que mais está pedindo? Está perguntando sobre o volume também, né? Então, o volume do cone é definido aí por πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então, nós vamos ter 3,14 vezes 64, que é o raio ao quadrado, vezes 25. Então, isso deu 5.024 dividido por 3. O volume é de 1.674,6 centímetros cúbicos. Então, está aí a resolução da questão número 4, né? A área lateral de cada chapéuzinho e o volume aí em centímetros cúbicos. Vamos em frente, questão número 5, que também é uma questão do Enem, e diz que em um casamento, os donos da festa serviam champanhe a seus convidados em taças no formato de um hemisfério, que está aí na figura 1, né? Essa primeira figura aí. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para suprir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo no formato de cone, que está representado aí na figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fosse igual. Tem aí as fórmulas, né? Pede para considerar o volume da esfera como sendo 4/3 de πr a terceira. Isso é a mesma coisa de 4πr a terceira sobre 3, né? E o volume do cone como sendo 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Sabendo que a taça no formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é D. Então, é o seguinte, nós vamos começar calculando o volume nessa taça aí no formato de hemisfério, né, que é uma semi-esfera. Então, nós temos aí a fórmula para o cálculo da esfera, 4/3 de πr a terceira, e nós vamos ainda multiplicar por 1/2, né? Porque isso aqui corresponde a dividir por 2, porque nós estamos pegando a fórmula do volume da esfera e dividindo por 2. Então, a gente percebe aí, efetuando as operações necessárias, que o volume é de 56,52 centímetros cúbicos. Essa é a quantidade de champanhe na primeira taça que tem o formato de hemisfério. Como eu quero que na segunda taça seja servida a mesma quantidade de champanhe que na primeira, ainda que na segunda taça caiba um pouco mais, eu preciso determinar a altura, né? Então, colocando na segunda taça 56,52 centímetros cúbicos de champanhe, qual é a altura que esse champanhe vai atingir nessa taça? Então, nós vamos igualar aqui, né, o volume do cone ao volume da semisfera para encontrar o H. Então, nós temos que 3,14, que é o valor de π, vezes 3 a terceira, vezes H sobre 3. Aqui é a fórmula do volume do cone e o único valor que nós não conhecemos é o H, tem que ser igual a 56,52. Então, aqui a gente multiplica cruzado, né? O 3,14 vezes 3 a terceira vai dar 28,26 vezes H. Isso é igual a 169,56, que é a multiplicação do 3 por 56,52. E efetuando aí as operações, nós chegamos na altura igual a 6 centímetros. Então, essa é a resolução da questão número 5. A alternativa correta é a letra B. Temos mais alguma? Não. É a nossa última questão. Então, eu encerro aqui a correção do PET da semana 6. Inclusive, a gente encerra a correção do PET, né? Já que são 6 semanas. Eu espero que vocês tenham gostado, que se inscrevam aqui no canal, deixem seus comentários e dúvidas e sugestões de outros conteúdos e atividades que vocês gostariam de ver. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!